Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zavur, Ition, HaShabbat, Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, neste segundo comentário da Parashá Shavuot, nós vamos continuar examinando ali o livro de Ruth. Amém? Nós vamos ver ali o livro de Ruth. Agora vamos falar sobre uma visão mais do plano profético de Deus. Vamos, no último comentário, falamos muito do capítulo 2. Vamos falar agora do terceiro e quarto capítulo de grandes revelações aí contidas. Amém? Capítulo 3, meus amados, do livro de Ruth, no verso 1, no verso 2 e 3, diz assim. Ruth, capítulo 3, verso 2. Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Então, Noemi está aconselhando Ruth, para se dirigir até a eira onde está Boaz. Amém? E se preparar. Amém? Se preparar para encontrar com Boaz. Tanto é que ela fala assim, no verso 3, lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, ou seja, se prepare para encontrar com Boaz. E nós vamos ver, queridos, aqui, amém, que da mesma forma, Yeshua, o apóstolo Paulo, ele fala assim, no 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Então, da mesma forma, nós temos que estar preparados para sermos apresentados a Cristo, que é o nosso esposo. Profeticamente, amém, ele levará a sua noiva para as bodas. Amém? E aqui, queridos, nós vemos aqui Ruth, e também fala aqui, após a colheita, então Boaz padejou a cevada na eira. O que é isso? Separou os frutos bons dos maus. Isso é padejar. Então, nós vimos aqui em Ruth capítulo 3, verso 2, que, ora, pois não é Boaz com cujas moças estiveste na nossa parentela, eis que esta noite padejará a cevada na eira, ou seja, acabou a colheita, vai padejar a cevada. Então nós vimos aqui, amém, no capítulo 3, no verso 2, que vai separar os bons frutos, os bons grãos dos maus grãos. E exatamente no fim dos tempos, Yeshua, ele também separará o seu povo fiel daquele que não foi fiel, ou que não for fiel. Está em Mateus capítulo 25, versos 8 a 10, que fala das virgens prudentes e das insensatas. Amém? Então, capítulo 25 de Mateus, verso 8. E as virgens insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, comprai para vós. No verso 10, e tendo elas ido comprá-lo, aí chegou o esposo, que é Yeshua, e as que estavam preparadas, a importância novamente da preparação, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Amém? Então nós vemos aqui, queridos, que nesse momento houve a separação entre as virgens insensatas e as virgens prudentes. Amém? Da mesma maneira, Yeshua, quando trasladar, arrebatar o seu povo, separará os fiéis dos que não são fiéis. Amém? Da mesma maneira, Boaz ali, ao padejar a eira, ele separava os grãos de cevada bons dos ruins. Amém? Então vamos continuar aqui, estamos na palavra profética. Vamos aqui, irmãos, em Ruth capítulo 3, verso 7. Amém? Que diz assim, queridos.
Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho, ó, Ruth veio de mansinho, sem ninguém perceber. Amém? Ela veio de mansinho. Da mesma forma, o ajuntamento de Yeshua, o povo de Yeshua, encontrará com ele, como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, que encontrar com Yeshua nos ares. Amém? Então vai ser um arrebatamento. Amém? Mas as pessoas que estiverem aqui na terra apenas notarão a falta. Amém? Da mesma maneira, Ruth veio de mansinho. As pessoas subirão e só serão percebidos na sua ausência quando forem por aqueles que não forem ao encontro de Yeshua. E aqui, queridos, nós vamos ver também no verso 8: e sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. Ou seja, Boaz viu, olha, tem uma mulher aqui aos meus pés. Um encontro para o homem, o encontro foi naquele momento, à meia-noite. E à meia-noite, irmãos, ali em Mateus capítulo 25, verso 6, fala do encontro, da volta de Yeshua para encontrar com as virgens prudentes à meia-noite. Olha o que está aqui, Mateus 25, 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Isso tem muito a ver com festa de trombetas. Nós tínhamos falado em outros estudos, amém? Que é a única das festas do Eterno celebrada na noite mais escura, na lua nova, amém? Então é uma noite escura, a noite escura, amém? Então vamos aqui, mas vamos fazer somente o paralelo, não vamos entrar agora em festa de trombetas, vamos só fazer o paralelo de Ruth com a palavra profética. Então, à meia-noite, Yeshua vem arrebatar o seu povo e Boaz, ele vê que tem uma mulher aos seus pés, à meia-noite, como está em Ruth 3, verso 8. Amém? Muito interessante também, mais um paralelo, né, queridos? São mais de 16, 17, quase 20 paralelos num livrinho. Não é tão grande, né, irmão? Mas é grande em conteúdo. Não grande extensão, mas grande em conteúdo. Agora vamos a um paralelo muito interessante. Boaz, ele, em Ruth capítulo 3, verso 12, Ruth capítulo 3, no versículo 12, amém? Boaz, ele, quando ele está falando com Ruth, ele está dizendo que ele realmente, ele quer ser o remidor, porque Boaz gostava de Ruth, amém? Ele queria ser o remidor, ou seja, aquele que ia suscitar nome ao filho de Noemi, amém? Que havia falecido. Então, o Boaz, os descendentes, os filhos de Boaz, seriam como se do filho de Noemi fossem. É como se Boaz entrasse como filho de Noemi, ocupasse essa posição, mas a descendência é do filho de Noemi. Amém? Então esse é o remidor. Mas só que Boaz chega para Ruth, no capítulo 3, verso 12, e diz o seguinte: olha, mas há um outro remidor mais chegado do que eu. Tem mais um remidor. Então é isso que nós vamos ver aqui, queridos. Amém? Então ele diz que tinha um remidor mais chegado, e ele não poderia redimir Ruth sem que esse remidor fosse consultado. Amém? E esse outro remidor, ele vai dizer ali no livro de Ruth, capítulo 4, verso 6, amém? 4, verso 6, e esse outro remidor, ele diz assim: e disse o remidor, para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Porque esse remidor já tinha sua herança, já tinha seu compromisso, e ele não poderia redimir Ruth. Amém? E isso nos leva à figura do Pai, o Pai Celestial, o remidor mais chegado.
esse mais chegado, mas ele já tem sua própria herança, que é Jerusalém, a quem ele desposou ali no livro de Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16, versos 8 e 9, vamos ver que o Pai, ele desposa Jerusalém. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, entrei aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. E nós vamos ver, queridos, ali no verso 60 desse mesmo capítulo 16, que apesar de Israel ter transgredido depois dessa união, né, o Eterno, ele retoma essa aliança com Israel, dizendo aqui, Ezequiel 16:60, contudo eu me lembrarei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade. Ezequiel, 16:60, contudo me lembrarei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás, quando receberes tuas irmãs maiores do que tu, como as menores do que tu, porque te darei por filhas, mas não pela tua aliança. Porque eu estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor. Amém? Então veja bem, aqui a aliança do remidor mais chegado já tinha sua herança. Amém? Que é aqui, que é Jerusalém. E nós vamos ver, irmãos, que então Boaz, ele se sente liberado para poder o quê? Para poder redimir Ruth. Amém? Da mesma forma que Yeshua vai se matrimoniar, se casar, né, nas bodas do Cordeiro com a sua noiva, no âmbito celestial esse casamento, amém? Ali como está em Apocalipse capítulo 19, amém? No verso 7 a 9, quando diz assim, queridos, regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Queridos amados, veja bem, né? É o casamento de Yeshua com a sua noiva, né? Que será esposa. Ele segue os moldes exatos do casamento judaico. Isso eu já falei em outros vídeos, amém? Mas segue os moldes exatos, né? Como nós vemos ali, né, que o casamento judaico dos tempos bíblicos havia de se cumprir uma semana, a chamada Semana da Noiva, amém? Ou seja, 7 dias em que noivo e noiva ficavam na câmara, já não como noivos, mas já como casados, no momento que consumasse o casamento, amém? Eles ficavam 7 dias. Ao final dos 7 dias, era servida a ceia das bodas, amém? E essa ceia das bodas é servida aqui em Apocalipse 19, versos 7 a 9, amém? Que fala aqui no verso 9, que são bem-aventurados, que eles são chamados a ceia das bodas. Nesse momento, a esposa já sai da câmara como esposa, com vestes resplandecentes, bem preparada, bem pronta, amém? E vai participar da ceia, das bodas. Isso é maravilhoso. Isso nós vemos também em Gênesis, né? Se não me falha, Gênesis 29, que fala ali de 29 e 27, que fala ali da semana de Leia com Jacó, né? Ou seja, os 7 dias, né? Que tinha que cumprir a semana de Leia para depois cumprir a semana de Raquel, amém? Casamento, 7 dias, só que isso no âmbito espiritual, amém? No âmbito profético, são 7 anos, amém? São 7 anos, ao final dos quais tem as bodas do Cordeiro. Então isso aí é Yeshua com a igreja que será trasladada em breve, 7 anos, né, queridos? Amém? Como que esse traslado, né, poderia ser em outro momento que não antes do período tribulacional que será aqui nesta terra? Muito porque, já imagina esse traslado ser no fim, amém? No fim já não tem os 7 anos de bodas, até porque
Na sequência aqui das cedas, bodas, Yeshua desce à terra para aniquilar o anticristo no Apocalipse 19. Amém? Então, isso aí eu fecho já da semana. Mas vamos aqui, queridos, continuando a paralelo. Ruth, é importante também, queridos, eu quero salientar os amados, que não são, apesar dali você ver Yeshua e o Pai, nós estamos se referindo assim, né? Mas eles não são duas pessoas, é um só eterno que manifestam-se, que se manifesta de forma multifacetada, como o Pai, como Yeshua, amém, como a Ruach Kodesh, amém, que é o Espírito de Santidade, enfim, queridos, não são três pessoas, nem são duas, amém, são apenas uma única pessoa que se manifesta de forma diversa, são manifestações de um único só eterno, amém? Então, queridos, veja bem, nós vamos aqui em Ruth também, capítulo, vamos ver aqui mais um pouquinho da palavra profética. O direito, então, do outro remidor, né, foi passado a Boaz, como nós lemos aqui em Ruth, capítulo 4, versos 8 e 9, amém? Quando diz assim, o outro remidor, disse, pois, o remidor a Boaz, toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilion e de Malom, da mão de Noemi. Então, queridos, ele agora é o remidor. E da mesma forma, ou seja, o antigo remidor passou o direito de remidor para Boaz. O mais chegado passou para Boaz, da mesma forma, queridos, que Yeshua, que o Eterno, ele passou para Yeshua todo o poder que há no céu e na terra, como dito pelo próprio Yeshua ali em Mateus 28, 18. Amém? Quando ele está se despedindo dos apóstolos para subir aos céus. Então Yeshua diz ali, chegando-se Yeshua falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? E aqui, queridos, nós vamos verificar que Boaz então recebe Ruth como esposa. Amém? E em seguida redime Noemi. Nós vamos ali em Ruth capítulo 4, versos 13 e 14, amém? Que Boaz tomou a Ruth e ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu e o Eterno lhe fez conceber e deu à luz um filho. Agora no verso 14, então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje te dar remidor, e seja teu nome afamado em Israel. Amém? Então vocês vejam bem, queridos, que Boaz, ele vai redimir Ruth, amém? E, consequentemente, vai redimir Noemi. E aqui nós vemos que, da mesma forma, Yeshua está ali nas bodas do Cordeiro, amém? Com a sua esposa, amém? Após consumar o casamento, Apocalipse 19, 7 a 9, e na mesma sequência do Apocalipse 19, Yeshua desce e libertará Israel do cerco do anticristo, como está ali especificado em Apocalipse capítulo 19, versos de 11 a 21, sendo que no versículo 20 ele lançará o anticristo no lago de fogo. Esse mesmo evento da volta de Yeshua para aniquilar o iníquo está em Zacarias 14, de 1 a 14. Amém? Veja bem, queridos. E, para concluir, né, para o vídeo não ficar muito longo, vemos aqui que Boaz ocupa, então, o lugar do filho de Noemi, amém? Ao casar-se com Ruth. Né? E isso confere, irmãos, profeticamente, com Apocalipse 12, 1, 2 e 5, em que uma mulher que representa Israel, isso nós já falamos em outros vídeos, ela gera um filho que será levado para Deus. E esse filho é Yeshua. Essa mulher é Israel. Noemi representa Israel. E Boaz representa Yeshua. Então, Noemi, como se mãe fosse de Boaz, porque Boaz entrou, né, assumiu todo o direito do filho para suscitar descendência ao filho de Noemi. Então é como se Noemi gerasse Boaz, da mesma forma é como se Israel gerasse Yeshua,
como está ali em Apocalipse capítulo 12, 1, 2 e 5. Amém? Então, queridos, esses são os paralelos. Tem mais, hein? Mas esse aqui já estão suficientes para não ficar, porque o livro de Ruth é riquíssimo, amém? Para não ficar muito longo o vídeo, amém? Que o Eterno abençoe a todos. Ruth é Shavuot. Lê o livro de Ruth, amém? É esquadrinhar o livro de Ruth, que ele tem muito conteúdo. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom, Hag Sameach, Shavuot, amém e amém.